CNJ adia proposta para aumentar magistradas na segunda instância. O Conselho Nacional de Justiça adiou a aprovação de uma medida para aumentar o acesso de juízas à segunda instância do judiciário em todo o país. Até o momento, o Conselho tem 3 votos para aprovar um ato normativo e alterar as regras de promoção de magistrados. O objetivo é permitir que os tribunais atinjam a paridade do gênero na magistratura. A análise do caso foi suspensa por um pedido de vistas do conselheiro Richard Painkin, que deve ser retomada na próxima semana. Pela proposta da relatora conselheira Salise Sachonet, as vagas para a promoção de magistrados também deverão ser preenchidas a partir de uma lista exclusiva composta por juízas, além da atual relação mista de homens e mulheres aptos à promoção por igualdade cronológica. Se a medida for aprovada pela CNJ, os tribunais deverão alterar as promoções entre a lista mista e a lista exclusiva de mulheres a partir de 1º de janeiro de 2024. Na avaliação da conselheira, medidas de impacto são necessárias para corrigir o déficit de juízes na segunda instância da Justiça. O ingresso à primeira instância é feito por concurso público. Não há dúvida que os objetivos perseguidos pela medida, promoção de equidade de gêneros nos tribunais e combate à discriminação sexual indireta nas carreiras da magistratura, são legítimas e revistas da estatura constitucional, afirmou. O voto da relatora foi acompanhado pelos juízes Luiz Felipe Vieira de Mello e Mário Maia. De acordo com os dados da CNJ, o Brasil apresenta baixa representatividade feminina no judiciário. Segundo o Conselho, a medida nacional apurada em 2022 é de 38% de mulheres e 62% de homens na magistratura. As informações são da agência CNJ. Se na casa que se faz justiça, se tem toda essa consolidação injusta, o que esperar das demais casas desse país? Se até para isso tem uma dificuldade, um pede vistas, o outro quer ver, quer dizer, se até para isso, para uma ação como essa, para ajustar dentro do tribunal, tem essa dificuldade, imagina-se então nas outras casas desse país. Imagina na política, imagina na composição das casas de leis, né? Fiquem à vontade. Sim, eu vou defender o meu peixe aqui, o meu e da Maria Clara, que é mulher, então vou fazer a nossa defesa. O índice realmente é baixo, né? A matéria fala em 38% de mulheres e 62% de homens no ingresso da magistratura em segunda instância. Mas também há que se ressaltar que na primeira instância o índice é baixo igual. E isso por quê? Vocês parem para pensar. O ingresso na magistratura não é fácil. Quem aqui estuda ou já estudou, né? Ou já tentou se enveredar pelos caminhos da magistratura, do concurso público, aliás, todos os concursos públicos, mas a magistratura em especial. É uma carreira muito difícil, requer 10, 12 horas de estudo no mínimo, por dia. Então você veja, como que uma mulher que geralmente é mãe, dona de casa, às vezes, além de dona de casa, é provedora do lar, então tem que trabalhar, né? Absorver toda essa carga. Por óbvio, para as mulheres, o tempo de estudo e preparação é muito menor. Então, os homens certamente ingressam em porcentagem muito maior na magistratura. Isso na primeira instância e, por óbvio, na segunda instância, o ingresso vai ser menor também. Então, a meu sentir, a medida do CNJ é acertada. Me parece que seria uma espécie de cota para as mulheres, né? Mas que essas mulheres tenham condições de ingressar na segunda instância e galgarem esse cargo, né, esse patamar da segunda instância, primeiro elas precisam de mais oportunidades também aqui na primeira instância, porque se aqui também está baixo, obviamente, na segunda instância também o índice será baixo. Talvez se essa ação do CNJ tenha até dificuldade para ser efetivada. No sentido de, essas mulheres que certamente virarão desembargadoras, onde elas estão? Essas juízas, bem não lembrado, na verdade você precisa de um acesso ainda maior das mulheres na magistratura. Exato, o ingresso tem que começar aqui embaixo. Mais oportunidade para a mulher estudar, mais tempo, não sei, medidas que ajudem, porque a gente sabe de casos de meninas, né, que estudam desde o começo da faculdade, ou quando terminam, já começam ali a estudar. As que passam, eu vou dizer o que eu sei, abrem mão do casamento, da maternidade, da família, para que possam
somente estudar para a magistratura, mas a maioria das mulheres não. Né? Aí, ó, assina embaixo, gênero, número e grau. Magistrada Denise. Júnior. Me parece uma atitude muito correta do Conselho Nacional de Justiça de estabelecer essa paridade e essa igualdade. O que acho que não é só uma questão sobre as mulheres, mas sobre tudo, né? O Brasil ele é um país muito desigual para tudo. Isso reflete no judiciário, reflete na sociedade de um modo geral. Eu, de modo particular, eu sempre costumo achar um tanto quanto complicada essa história de cotas, mas me parece que o CNJ ele não está fazendo exclusivamente por meio de cotas. Ele está tentando ali fazer toda uma conjuntura que chegue a um número realmente paritário e muito igual. Entendo que todas essas juízas elas têm sim talento, têm capacitação para exercerem o cargo de desembargadoras e acho que esse tipo de ação ela é positiva sim. O judiciário ele precisa de equilíbrio em tudo, né? Aliás, talvez equilíbrio é o que falte muito no judiciário nos dias de hoje e vamos passar essa responsabilidade também para as mulheres de fazer com que o judiciário se torne um lugar melhor. Tá aí, lembrando que conforme a situação no STF, se Dino assumir, vai se retardar em 14 anos a possibilidade de uma mulher assumir o STF. Ou seja, sai uma mulher e se coloca um homem. Já começa lá em cima, né? Você já quer dar o exemplo, ó. Sim. Dino, espera aí, não é você não. Vamos agora trazer uma mulher para assumir a vaga da ministra que está se aposentando. Pois é, perderemos uma oportunidade, né, de trazer uma mulher para a mais alta corte do país. E veja, eu tenho um pensamento, e a pensar ainda é possível, né? Ainda não proibiram. É permitido ainda não. Não em voz alta, dependendo do pensamento. Ainda não proibiram o pensamento, então vou externar aqui o que eu penso como advogada da área de direito de família. Existem questões que quando você conversa com uma juiz ou mesmo uma promotora para julgar, especialmente as ações de direito de família, não é? Me parece que a mulher ela tem uma outra sensibilidade para olhar e decidir as coisas. Por mais que o juiz tenha que se ater à lei, a gente sabe que não funciona assim. Algumas questões requerem uma sensibilidade maior, especialmente quando versam sobre crianças, guarda de menor, conflitos do casamento, coisas que só a mulher tem aquela sensibilidade para poder avaliar, sentiu na pele, sabe como é. Então, eu acredito que essa representatividade da mulher no judiciário faz a diferença, assim, em questões, assim, pontuais. Aí. Eu queria fazer um comentário sobre a indicação do Flávio Dino. Eu estou com uma impressão muito ruim de que o cargo de ministro da Justiça se tornou um cargo de estágio para ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim. Obviamente André não Mendonça, coube ao ministro Zanin, mas nós vimos o André Mendonça, agora nós estamos vendo o Flávio Dino. E meio que na linha que a gente estava conversando aqui antes, Márcio, sobre aquela questão da vaidade, da exposição que os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Flávio Dino me parece um nome para lá de inadequado. Além de roubar uma vaga de uma mulher no Supremo Tribunal Federal, ele é uma pessoa que vive se envolvendo em polêmicas, ele não tem um notável saber jurídico, é uma situação um tanto quanto complicada. Será que aquela questão dos princípios constitucionais elas foram realmente atendidas para indicar o Flávio Dino? Olha, lembrando que a indicação do Dino faz com que a pasta, né, a pretensão do PT é dividir a pasta, né? De um fazer dois. Então, aí Ministério da Justiça, a segurança já ficam apartados e que se cria uma nova pasta. Olha, até isso aí já está se discutindo.